Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Agora sim, agora eu gostei. Senta, meu querido. Senta aí, mas mantenha o teu espírito e teu coração de pé. Amém? Aleluia. Então hoje é a nossa quinta fire. Amém? Quinta do fogo. Você se alegra com isso? Glória a Deus, que maravilha. Daqui a pouco nós vamos orar mais um pouco, mas eu queria compartilhar com vocês uma breve palavra, amém? Que Deus tratou no meu coração, e nós vamos ler um pouquinho aqui o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Eu queria que você abrisse lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Aleluia. Sabe, amados, cada dia que passa nós precisamos levar em conta e considerar o poder que está dentro de nós. Amém? Se nós nascemos de novo, amados, se nós, em algum momento da nossa vida, nós entregamos a nossa vida para Jesus e tornamos Ele o nosso Salvador e o nosso Senhor, nós precisamos entender que a partir desse momento há um poder que passa a habitar dentro de nós. A palavra vai dizer lá em Atos que o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes sobre aquelas pessoas que estavam ali, e todos eles foram cheios do poder de Deus, cheios do Espírito. E toda vida, amados, que nós fazemos isso, que uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não passa a ser membro de uma igreja em primeiro lugar. Ele não passa a frequentar uma igreja, ser crente, evangélico, gospel, ou seja o que for. Mas ele passa a ser filho. E passando a ser filho, amados, esse Espírito Santo passa a habitar dentro dele. E esse Espírito Santo, amados, ele vem para nos capacitar, para nos dar um, como é que eu posso dizer, um up. E o que é isso? O que o senhor quer dizer, pastor? Poder. Um poder espiritual, um poder que é algo divino, amém? Não é algo nosso. E esse poder, amados, está em nós operando. Quer você queira ou não, se você nasceu de novo, existe um poder dentro de você, porque em você habita o Espírito Santo, amém? Então isso é uma coisa que você não escolhe. Se você aceitou a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Consequentemente, o poder do Espírito passa a agir através de você. E isso vem para um propósito, para nos fortalecer, amém? Para nos preparar, para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. E esse poder que habita dentro de nós, ele precisa ser utilizado. Agora, eu só consigo utilizar esse poder a partir do momento que eu tenho consciência disso. Porque, amados, eu posso viver a vida toda sobre essa terra, mas aceitando a Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de mim, mas sem usufruir desse poder que existe dentro de mim. Amém? Nós vemos muito isso. Muitos crentes, pessoas estão por aí, e que infelizmente muitas vezes faz o contrário. Em vez de testemunhar sobre Cristo, né, em vez de propagar o Evangelho, em vez de andar nas pegadas de Cristo, infelizmente terminam envergonhando o Evangelho, fazendo coisas que vão contra os princípios de Deus, amém? Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Esse poder que habita dentro de nós, amados, é para que a gente possa realmente, é para nos capacitar, amados, a pregar o Evangelho, a testemunhar sobre Jesus Cristo. As pessoas precisam olhar para nós, amados, e na nossa convivência com essas pessoas, elas precisam ver em nós o poder de Deus agindo sobre a nossa vida. Esse poder, ele precisa estar visível aos olhos das pessoas. Mas, pastor, como é que eu manifesto esse poder? Simples, amados, andando cheio do Espírito, mergulhando nas coisas espirituais, tirando o foco das coisas naturais. Amém? Esquecendo um pouco, deixando de lado um pouco a nossa correria do dia a dia para poder ganhar dinheiro, para poder vencer na vida, para prosperar, para enriquecer, para ter as coisas. Porque a própria palavra de Deus diz, amados, se a gente considerar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, a sua justiça,
as outras coisas elas são acrescentadas. Então eu, como filho, não corro atrás disso. Eu ando segundo o que a palavra de Deus diz. Eu busco primeiro as coisas de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas sobre mim. Nós não podemos, amados, trocar. No mundo as pessoas estão buscando em primeiro lugar essas coisas. Por quê? Porque elas fazem segundo a força do braço delas, segundo a sabedoria delas. Mas nós não, nós que nascemos de novo, nós cremos e nós confiamos em um Deus que supre as nossas necessidades. Nós cremos em um Deus que nos capacita, que nos levanta, que nos encoraja, que nos fortalece. Nós cremos em um Deus que nos enche de poder, amados, para conseguir fazer todas as coisas. Para sermos o melhor profissional, para sermos o melhor marido, o melhor filho. Amém? Então o que nós precisamos fazer é focar naquilo que é importante. Não importante, mas necessário. Eu já preguei aqui uma vez que existe uma diferença entre importante e necessário. Necessário é algo que é uma necessidade, não tem como, precisa ter aquilo. Um carro ele só anda se tiver o quê? Gasolina. Então gasolina não é importante, gasolina é necessário. Importante é o dinheiro para você poder botar a gasolina. Mas se você pegar o dinheiro e botar no tanque do carro, ele não vai andar. Necessário é a gasolina. Então, para a nossa vida, amados, como cristão, como novas criaturas, é necessário que a gente busque e esteja cheio do Não é a busca pelo dinheiro, a busca por essas coisas. Tudo isso é lícito, amém? São coisas importantes e que nós precisamos, e que Deus na sua palavra promete dar para nós. Mas às vezes, como cristãos, estamos buscando em primeiro lugar essas coisas, e as coisas espirituais estão ficando em segundo plano. Você entende isso? Quando a gente passar a inverter essa coisa, as coisas começam a melhorar. Por quê? Porque entramos na vontade perfeita de Deus. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Você entende, amados, que em Deus não existe a possibilidade de não ter condições, de não ter como, de não dar certo, de faltar, de fracassar? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu quero, do que eu preciso. Precisamos entender, amados, que Deus tem o melhor para nós. E Deus, Ele quer o melhor para nós. Amém? Por que a Bíblia diz, amados, que em Deus nós somos mais do que vencedores? Porque tudo que precisamos, Ele tem. Aquilo que eu penso, Ele pensa mais alto. Aquilo que eu quero para a minha vida, Ele quer melhor do que eu mesmo. Então com Deus não há perda, somos mais do que vencedores. Aparentemente pode ser que não esteja, mas nós vivemos pelo espiritual, amados, não pelo natural. Quem vive pelo natural é o mundo, mas nós vivemos pelo espiritual. Amém? Quando nós somos resgatados, amados, quando nós nascemos de novo, aliás, o que aconteceu foi um resgate, redenção, foi um preço que foi pago por mim e por você, e houve um resgate, houve uma libertação. Mas Cristo, quando nos libertou, amados, Ele não nos libertou para continuarmos no mesmo lugar e no mesmo reino. A Bíblia diz que houve uma modificação, houve uma transposição. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquilo que valia para mim aqui, não vale mais lá. As leis dali são totalmente contrárias às leis daqui. Então, partindo desse princípio, eu preciso entender que a forma como eu vivi aqui, não existe mais. Tudo
tudo se fez novo, eu sou uma nova criatura. O que era velho, o que era antigo ficou para trás. Agora há uma nova maneira de viver. Por quê? Porque é um novo reino. Foi pago um preço, mas esse preço não foi apenas pago. Ele pagou e nos resgatou. Vamos, você vai comigo, você vai viver agora nesse reino aqui. Então nesse reino eu preciso me mover segundo as regras dele. Nesse reino eu vivia segundo as regras desse reino. Mas lá mudou as regras. São regras completamente diferentes. Então eu preciso entender que regras são essas. Lá eu vivia pelo natural, pelo que via, pelo que tocava, pelo que sentia. Aqui eu vivo pelo espiritual, pela fé, crendo. Amém? Cheio do poder do Espírito Santo habitando dentro de mim. E aí ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, aí ele vai dizer, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só que maravilha isso aqui. O áudio está saindo direitinho, gente, para você? Tá? Pronto. Ele faz todas essas coisas, amados, conforme o seu poder, ou seja, o poder é dele. Só que esse poder, a Bíblia está dizendo aqui que ele opera em nós. Tudo que Deus, amados, pode fazer, ele faz por um poder que está em nós. Não sei se você entendeu isso, mas quando Deus ele quer fazer uma coisa com a nossa vida, ele não pega um poder que ele tem lá em cima e traz aqui para baixo e faz. Mas ele pega o poder que está dentro de nós, que é um poder dele, que ele deu, que ele compartilhou conosco. E essas coisas ele faz através desse poder que opera em nós. Então esse poder, amados, ele está em nós, ele está conosco. Esse poder ele não sai em um momento e volta, daqui a pouco eu estou fraco, daqui a pouco eu preciso comer espinafre. Lembra do Popeye? Fraquinho, apanhava que só. Mas para poder ele ter força, né, ele comia o espinafre lá, aí ficava fortão, né? E aí pronto, para ele, muita gente acha que o poder de Deus é assim. Isso acontecia muito na antiga aliança, que a palavra diz que o Espírito Santo vinha sobre aquelas pessoas, né? Mas o Espírito Santo não estava nelas, ele vinha sobre as pessoas. Esse microfone é o meu, gente? Se for, avisa aí que eu baixo, ajeito. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Então veja, esse poder, amados, opera em nós. Então nós precisamos ter a consciência desse poder que está dentro de nós. Porque muitas vezes passamos os nossos dias e não consideramos esse poder. Achamos que somos qualquer um. Você acha que você é qualquer um? Não, meu querido. Deus não pagou um preço, Jesus Cristo não pagou um alto preço por qualquer um. Amém? Ele nos capacitou. Ele nos encheu do seu poder, do seu Espírito. E aí cabe a nós agora, amados, andarmos nessa pegada, buscarmos as coisas espirituais. Amém? Mergulharmos mesmo, amado, no espiritual mesmo. Parar de ficar, sabe, no raso, no natural, no convencional. Se aceitamos a Cristo, amados, se estamos nesse reino, nós precisamos, amados, sabe, vivenciar esse reino. Fazer com que isso seja algo, como é que eu posso dizer assim, apalpável, tocável, que a gente possa realmente sentir. Que a gente possa desfrutar, amados, das coisas espirituais e que a gente possa, poxa, eu não consigo mais me desprender disso. A palavra de Deus, amados, ela precisa estar dentro de nós, ou empregada em nós, como se fosse nós mesmos. Como se nós e a palavra não tivesse mais diferença. Agora, como é que eu faço isso? É Deus que vai fazer isso? Não, somos nós. A parte de Deus, amados, foi nos resgatar e colocar o Espírito Santo dentro de nós. Agora, para de nos enchermos do Espírito e buscarmos as coisas de Deus, somos nós que devemos fazer.
Vejam que eles buscam em primeiro lugar. Somos nós que buscamos, somos nós que queremos, que desejamos, somos nós que corremos atrás, somos nós que lemos a nossa Bíblia, somos nós que oramos, somos nós que adoramos, somos nós que fazemos isso. E através disso, amado, coisas do sobrenatural, do espiritual, vão sendo colocadas dentro de nós. E são essas coisas que vão nos fazer avançar, prosperar, crescer. Amém? Por isso que não é na força do nosso braço, mas é no poder do Espírito. Aleluia. E existe um caminho, um processo para se fazer isso. Amém? Vou compartilhar algumas coisas com vocês. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, através da oração e súplica. Aqui é uma dica para que a gente possa, entrar nessa jornada de buscar as coisas, e nos encher do Espírito e mergulhar cada vez mais no espiritual. A Bíblia está dizendo aqui para que a gente não ande ansioso por qualquer coisa que seja. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou avançar? Será que a promoção vai chegar? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Para. Aí você lembra, poxa, eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo, eu entreguei minha vida a Ele. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Eu preciso confiar nele. Senhor, está aí, Pai. Esses problemas, essas ansiedades é com o Senhor. Agora está contigo, Senhor. Porque, amados, a proposta de Cristo para nós é uma proposta de descanso. Amém? Não é uma proposta de a gente ficar, meu Deus, o que é que vai ser de mim? Não. A gente vivia assim quando a gente estava no mundo. Então, para viver assim, a gente não precisa de Deus. Você entende isso? Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Esse ser conhecido diante de Deus, amado, não é murmuração, tá? Não é você falando aos quatro ventos da dificuldade, não. É oração. Senhor, tu sabes, Pai, do meu sofrimento. Pode se abrir com Deus, amém? Não fica contando derrota para o irmão, não, porque ele não pode fazer muita coisa por você, não. Muitas vezes ele vai fofocar para outro irmão. Estou falando isso aqui para a gente orar, viu? Estou falando do irmão, que não é para nós orar por ele, viu? A desculpinha é essa. Então fala para Deus. Pai, tu conheces a minha situação, o meu problema, Pai, está complicado, está difícil, estou sofrendo, eu estou achando que eu não consigo, que eu estou desfalecendo, me enche com o teu Espírito, Pai, me dá força, me dá ânimo, chega, Pai. Então é isso que ele está dizendo. Aí ele vai dizer assim, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, depois disso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que é incompreensível, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Olha que maravilha, que receita maravilhosa para curar a ansiedade. Se você tem ansiedade, está aqui a cura da ansiedade. A palavra, amados, ela é simples, ela é extraordinária. Tem coisas na palavra que a gente não vai ficar espiritualizando. É o que ele está dizendo aqui. Está preocupado, meu filho? Lança suas preocupações sobre mim. Deixa comigo que eu resolvo. Eu sou poderoso para fazer, segundo o poder que opera em você. Então o poder já está em nós, amados. A Bíblia diz que Paulo certa vez começou a clamar, Deus, me acorde, me acorde. Deus olhou assim, meu filho, a minha graça te basta. O que é que Deus estava dizendo? Que não se importava com ele? Não, Deus está dizendo, meu filho, a minha força, o meu poder, minha graça, meu favor, tudo o que você precisa, já está com você. O que você precisa fazer é apenas tomar posse disso e fazer uso disso. Amém? Então isso, amado, vai nos ajudar a nos desconectar dessa coisa natural. De fazer com que as coisas sejam feitas pelo nosso esforço. Mas entender que sem Deus eu não consigo fazer nada. O próprio Jesus disse, amados, que a nossa preocupação não pode acrescentar um côvado à nossa frente. A nossa preocupação não pode fazer isso aqui, essa distânciazinha aqui, um côvado. Então, se a minha preocupação
não acrescenta isso aqui, por que eu vou andar preocupado? Então eu preciso fazer o que a palavra de Deus diz, lançar as minhas preocupações em Deus. Pai, eu não posso, eu não consigo, eu não sei como é que faz, mas eu sei que o Senhor sabe. E vai dormir. Amém? Deite, pegue logo no sono e acabou-se. Amanhã é outro dia. Por quê? Preocupação não vai adiantar nada. Pelo contrário, preocupação vai lhe encher de ansiedade. Você vai ficar angustiado. Você vai ficar só pensando no problema sem poder resolver o problema. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, eu penso no meu problema direto. E aí, resolveu? Não. Então não adianta você ficar pensando nele. Amém? Aleluia. Outra coisa, mas nós precisamos fazer é nos render, nos submeter totalmente à vontade de Deus. Amém? Nos entregar de uma forma total, amados. Porque às vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas com o passar do tempo a gente parece que quer tomar ela de volta. Não, me dê Jesus para cá, que assim, está meio... Precisamos, amados, sabe, deixar as nossas vontades de lado mesmo. Vai vir a vontade da gente querer resolver mesmo na nossa sabedoria, no nosso braço. Estou com um problema financeiro. Achei uma solução. Qual é a solução? Tomar emprestado. Grande solução. Grande solução arrumastes. Vai ter que pagar não, dinheiro emprestado. Há um agiota. Aí pronto, a coisa pega, né? Aqui nem aquela... Pastor, eu estou procurando um agiota. E que não bata, só ore pela gente. Ore pela gente. Eu digo, vai ficar difícil você encontrar um desses aí. Mas tudo bem. Então isso o que é que nos mostra? Mas é que nós precisamos confiar em Deus, porque as soluções que nós temos por nós mesmos são paliativos. Não resolvem o problema. E muitas das vezes a gente faz é piorar o problema. Você já percebeu isso? Muitas das coisas, amados, que nós envolvemos, dos nossos dilemas da vida, são decisões que nós tomamos para sair de um problema e se tornou algo pior do que era antes. Você entende isso? Mas quando, amado, nós nos consagramos, quando nós, nos submetemos à vontade de Deus, amado, nós vamos começar a aprender a fazer as coisas da maneira correta e a tomar as decisões guiadas pelo Espírito Santo, pelo poder que habita em nós. Então, antes da gente se envolver em um problema, antes da gente tomar emprestado, nós vamos orar a Deus e buscar nele a solução para o nosso problema. Por quê? Porque, infelizmente, o que é que nós fazemos? Nós tomamos uma decisão e vamos orar a Deus pela desgraça. Vamos correr atrás do prejuízo orando a Deus. Pai, me tira daqui, me salva, me acuda. E agora, Pai? Por que é que a gente não orou antes, então? Preciso me mudar, vou entrar em uma nova profissão, um novo emprego, não sei, vou para tal lugar. Então, ora antes. Ora, Senhor, qual é a sua vontade sobre isso? O problema é que às vezes Deus está mostrando qual é a vontade dele para nós, mas nós estamos preferindo a nossa. Isso tem uma grande chance de dar errado? Claro que tem. Então o que é que eu preciso fazer? Se orei a Deus, entendo a vontade dele para mim, entendo que ele é soberano, ele é meu pai, que é o melhor para mim, mesmo não sendo da minha vontade, mesmo não sendo como eu quero, como eu desejei, a gente precisa entender, amados, que Deus está vendo além daquilo que você está vendo, daquilo que eu e você vemos. Deus está lá na frente, então aquilo que Deus traz para você é porque Ele já sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então algo que Deus traz para você, uma resposta que talvez não seja a que você queria, mas é a melhor porque é a de Deus, nós precisamos acatar. Porque isso vai nos livrar de problemas, de preocupações, de travamentos da nossa vida. Às vezes, amados, vivemos uma vida travada por conta de decisões que nós tomamos lá no passado. E as decisões que eu tomo hoje afetam demais o nosso futuro. Então as nossas decisões hoje precisam ser decisões acertadas em Cristo, segundo a vontade de Deus, para que eu não venha sofrer o dano lá na frente. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e
agradável. Então eu preciso confiar na vontade de Deus para a minha vida, porque ela não traz dano nenhum. Amém? Então, uma coisa que vai nos ajudar a mergulhar, a estar mais no poder de Deus, na parte espiritual, realmente isso, sabe? Deixar as nossas vontades de lado, nos consagrar a Deus e dizer, Pai, é o Senhor. Porque se for de mim, eu já fiz muita besteira lá para trás, eu não quero errar de novo. Amém? Aleluia. Outra coisa, mas nós podemos fazer é cultivar uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Buscar viver uma vida correta, justa diante de Deus. Porque são essas coisas que vão agradar a Deus. Então, quando eu faço isso, eu estou mais próximo das coisas espirituais, das manifestações divinas, dos milagres, do sobrenatural de Deus para a minha vida. Amém? Por quê? Porque é uma conduta de vida. 2 Timóteo 2,21 diz assim: se alguém, pois, se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Veja que tudo aqui é mais está relacionado a nós fazermos, aquele que se santifica, então somos nós que precisamos fazer. Depois do novo nascimento, amados, tudo agora é conosco. A salvação está garantida. Glória a Deus por isso. Mas a vida aqui nessa terra precisa ser bem vivida. Eu não sei você, mas eu não quero ser um crente medíocre ao ponto de estar dentro de uma igreja, ter aceitado Jesus somente pela salvação. E quando eu digo somente, não é uma questão de ser pouca coisa não, amém? A salvação é algo extraordinário. Mas só que somos salvos, mas vivemos uma vida aqui nessa terra. Então precisamos viver a melhor vida que Deus tem para mim e para você. Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus, o desejo de Deus é que a gente coma mesmo o melhor dessa terra. Que todo homem seja salvo, mas não só isso, mas que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então como é que eu chego a esse pleno conhecimento? Mergulhando no sobrenatural, mergulhando no espiritual. Amém? Essas coisas vão nos ajudar, amados, a avançar em Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E aí manifestações, amados, vão começar a acontecer, manifestações espirituais mesmo. O louvor pode subir, tirar o relógio daqui, deixa eu ver. O louvor pode subir, por favor. Que aí vocês pensam que a gente já está terminando e ficam mais animados. Amém? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não entende, ele não compreende. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, amados, nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, não podemos viver como seres naturais. Não bate, não encaixa. Você não pode jogar um jogo de vôlei com as regras do futebol americano. Vai dar certo? Não dá certo. Então precisamos aplicar essas coisas no lugar certo. Se eu sou espiritual, eu preciso ter ferramentas espirituais. Amém? Eu não posso ser espiritual e usar ferramentas naturais ou carnais. Não dá certo. Nós vamos ficar frustrados, nós não vamos avançar, nós não vamos crescer. E mergulhando cada vez, amados, nessa parte sobrenatural, ou seja, mergulhando cada vez mais no espiritual, nós vamos viver uma vida impulsionada pelo Espírito. Nós não vamos viver uma vida impulsionada pela nossa vontade, pelos nossos desejos e emoções, mas vai ser uma vida impulsionada pelo Espírito. É o Espírito que vai nos levar. Se vocês quiserem começar a dedilhar aí, era legal, viu? Bem, a gente ir, viu? Olha que maravilha, uma coisa dessa. Amém? Aleluia. Então, mas nós precisamos manter a chama do poder de Deus acesa dentro de nós, ativa dentro de nós, porque essa chama, amados, é esse poder que vai nos fazer avançar, crescer, é essa chama, amados, que vai nos fazer vencer as coisas dessa vida, as tribulações, as perseguições. Pastor, e crente tem isso? Tem, é muito. O próprio Jesus disse: olha, tenham bom ânimo. Aí eu pensei que Jesus disse: tenham bom ânimo, que não vai ter problema nenhum, mas não. Tenham bom ânimo, se alegrem, porque no mundo vocês vão ter
complicações. Mas tentem bom ânimo. Eu venci o mundo. A garantia, amados, de que Jesus venceu o mundo é que nós vamos vencer também. Por quê? Porque o poder dele opera através de nós. Então, amados, não há outra forma de um crente viver que não seja no sobrenatural, que não seja no espiritual, que não seja cheio do Espírito de Deus, que não seja em meio à manifestação do poder de Deus. Faz um teste e traz para mim o teste. Pode trazer. Pastor, eu quero contar um testemunho. Passa uma semana praticando isso que eu estou te dizendo. Rapaz, eu vou decidir, a partir de hoje, vou fazer esse teste aqui. Tem essa consciência de filho. Tem essa consciência de que você não é daqui, você é um ser espiritual. Vá para o seu trabalho orando em línguas. Trabalhe pensando nas coisas de Deus, nas coisas do alto. Passe o seu dia agradecendo a Deus por todas as coisas boas que têm te acontecido. Renda graças a Deus, dê glória a Ele. Chegue na sua casa, tranca no teu quarto, vai orar ao teu Pai em secreto. Vai ler a palavra de Deus. Vai se encher do Espírito. Certa vez eu preguei aqui, amados, eu disse assim, que quando a gente está cheio do que é de Deus, as coisas externas não nos fazem mal. Quanto mais cheio da presença e mais convicto da presença, amados, menos eu presto atenção em inveja, em problema no trabalho, em fofoca, em o que estão dizendo de mim, e o que foi que fizeram. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. Então, em Deus, amados, há uma plenitude, não tem espaço para picuinha, para besteira, para coisa pouca. A gente vai passar a viver assim, eu não estou nem aí para essas coisas. Por quê? Porque o que me importa é Deus, eu estou cheio de Deus. A alegria que eu tenho não é uma alegria mais natural, eu não sou movido mais pelas emoções, mas a alegria que eu tenho é uma alegria que Jesus me deu. Precisamos ficar com aquilo que Jesus nos dá, amados. Eu fico com a paz que Deus me deu, eu fico com a alegria que Deus me deu. E vivendo assim, amados, é tão mais tranquilo. Está aqui minha esposa de prova. Se eu estiver mentindo, ela pode... Não, levanta o dedo. Peraí. Brincando. Brincando. Mas são poucas coisas que afetam a minha mente, assim, para dizer assim, Isaac está atribulado, Isaac está agoniado. Tem muito não, ó. Tem não. Por quê? Me preocupo com alguma coisa, mano, com essa coisa do povo, de não sei de que isso e fulano, isso aqui é difícil, é não sei o que mais lá. E é o que eu tento ensinar para minha filha, para as minhas filhas, ou seja, passar para eles, ó minha filha, tem uma vida simples. Como é que eu tenho uma vida simples, pai? Pense nas coisas de Deus. O resto é bagaço. É tão melhor, amado, sabe? Ter uma mente totalmente livre de muitas coisas, que às vezes eu vejo as pessoas agoniadas, atribuladas, eu olho assim, meu Deus, você podia estar vivendo sem isso na sua vida. É mais leve, é melhor, você sabe, você não vê maldade em quase nada, em praticamente nada, o povo fala de você, xinga você, e você, oh como Deus é bom, oh como Deus é maravilhoso, mas pastor, estão lhe xingando, eu digo, olha a minha cara de preocupação. Viver uma vida, amados, cheia do Espírito, viver uma vida cheia do sobrenatural de Deus, amados, é uma vida tranquila, é uma vida leve. As coisas fluem melhor. Mesmo quando vem situações difíceis, vem, lógico que vem. Vem para todo mundo. Mas é mais fácil, sabe? É mais tranquilo você passar por essas coisas. Por quê? Porque sempre, amados, quando algo vem para a minha vida, a primeira coisa que salta no meu coração é a palavra. Eu lembro de um versículo, eu lembro de uma passagem, eu lembro do que Jesus fez. E o nosso foco não pode estar no problema, mas deve estar em Deus. O problema é que muitas pessoas, ainda como crentes, estão vivendo com o foco delas no problema. É o problema dela aqui, Deus bem aqui, ela olhando para o problema, meu Deus. Como é que pode, meu Deus do céu, olha o tamanhozinho, meu Deus, que preocupação. E Deus aqui, meu filho, eu aqui, ó. E você com foco no problema. Ô Senhor, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és. Então, olha só que coisa maravilhosa. Ô
Oxe, e tu estava aí, era? Oxe, nem tinha visto, tá? Foi mal, desculpa aí, viu? É mais simples, amados. Fica de pé, por favor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos nos encher de alegria, aleluia. A alegria que vem dos céus, amados, a alegria que não depende da nossa condição financeira, que não depende, amado, da situação que nós estamos vivendo, mas uma alegria que depende de Deus, amados, uma alegria que vem de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, uma vida livre, amado, das coisas desse mundo, de problema, de perseguição, não importa, mas Deus já venceu todas as coisas, nós somos mais do que vencedores, nós somos cheios do poder de Deus, existe um poder que opera através de nós, amados, que vai nos fazer avançar, que vai nos fazer crescer. O mais difícil, mas Deus já fez, Jesus já resolveu. Era a morte, era o pecado. Então isso Ele já resolveu, era o inferno. Está resolvido. Então o resto para nós, amados, é besteira. Erga a sua voz, vamos cantar, vamos louvar, vamos nos alegrar em Deus. Oh, aleluia! Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é meu pão, esse é o meu pão. Oh, aleluia. Este é o meu pão.
Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, veio algo no meu coração nesse momento. É na casa de Deus que flui o amor. A prática do amor, amados, é uma forma de você mergulhar no espiritual. E eu queria convidar você para praticar o amor essa noite. Pastor, como é que eu posso fazer isso? De várias maneiras. Mas a maneira que eu quero chamar, Kleber e Luzimar, vem aqui por favor, vocês dois. Vem cá. Essa cestinha aqui, amados, é a oferta para os ministros, tá? Mas eu queria, se você não trouxe nenhuma oferta, que durante o louvor você trouxesse uma oferta. Eu quero honrar esse casal aqui que tem trabalhado conosco. E eu queria que vocês ofertassem na vida deles, amém? Vamos louvar a Deus. Se você ainda não ofertou, oferte na vida deles essa noite, amém? Demonstre o seu amor, compartilhe do seu bem, aleluia. Vamos louvar. Eu nada sou sem ti. Aleluia. As coisas materiais, amados, servem para isso, amém? Para abençoar a vida de pessoas, amém? É para isso que serve. A palavra de Deus diz, amados, que o objetivo ou o propósito de um cristão, de um crente, alguém que nasceu de novo enriquecer, é para que aquilo que tem chegado para ele seja útil para as pessoas, para que ele possa abençoar as pessoas. A prosperidade que nós acreditamos, amados, que chega até nós, não é somente para nós, mas é para o nosso irmão. Quando nós plantamos, amados, na vida dos nossos irmãos, nós estamos fazendo aquilo que é correto, aquilo que Deus ama, Deus se agrada, e estamos usando as coisas materiais para o que de fato elas têm que ser usadas, para abençoar. Aleluia. E a generosidade, amados, sabe nos alcançar de uma forma extraordinária. E não pense aqui que eu estou falando somente de uma generosidade onde você vai receber mais naturalmente. Você vai receber, porque existe uma lei da plantação e da colheita. Mas não vem somente dessa forma. Você colhe isso no sobrenatural na sua vida. O amor, amados, abre portas que você nem pode imaginar. A generosidade, a contribuição, o desejo de você não ter somente para você, abre portas na nossa vida. Então sempre que você puder, pratique isso. Na sua igreja local, através de dízimos, através de oferta, mas na vida dos seus irmãos também. Amém? Aleluia. Você pode ser resposta de oração na vida de pessoas. O corpo de Cristo, amados, das bases que nós vamos mover é exatamente essa. Ser suporte para a vida dos nossos irmãos. Seja um abraço, seja um conselho, seja uma oração, seja uma oferta, não importa. Aleluia. São coisas, mas nós precisamos começar a fazer e a entender
Eu não sou natural, eu sou espiritual. No natural, no mundo, quanto mais eu tenho, mais eu vou enriquecer, mais eu vou ter. Não, no reino de Deus é o contrário. Quanto mais você dá, mais você tem. Por isso que a Bíblia diz que o generoso ele empobrece. Não, o generoso ele prospera. Amém? Então quer prosperar? Seja generoso. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amados. Que essa palavra essa noite tenha mexido com você. Que você possa sair daqui acrescentado do Espírito de Deus. Amém? Que você possa praticar essas verdades, verdades da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então senta um pouquinho. Rayane vai finalizar, vai dar mais alguns avisos. Amém? Aleluia.